Sorriso Real foi mais um daqueles doramas de sucesso que o pessoal amou assistir. E nesse vídeo eu vou comentar para vocês quais são as principais diferenças entre os quadrinhos do dorama e o dorama em si. Então, bora lá. Oi, Dora amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Diferentemente dos outros webtoons, manhwa, quadrinhos, seja lá como você gosta de chamar, em que a diferença deles pro dorama está nos detalhes, ou seja, é um personagem ou outro que eles colocam ou retiram, uma profissão que é mudada, no manhwa Sorriso Real ele é bem diferente do dorama. Diferente não, na verdade eu diria complementar. E o porquê de eu dizer isso é que no dorama e no manhwa, os momentos nas quais os personagens se encontram são completamente diferentes. E aí é com o passar do tempo que as coisas começam a se encaixar, a fazerem sentido e a se complementar. Então, por causa disso, para eu comentar as principais diferenças do manhwa pro dorama, ao invés de eu só simplesmente explicar as diferenças, eu vou ter que meio que contar a história do manhwa. E vocês vão entender o porquê. Calma, não precisa ficar afobado. Então, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Bem, a história do manhwa Sorriso Real, King the Land, já começa mostrando que a forma com que o Guwon e a Saran se encontram, ela é bem diferente. Enquanto no dorama, eles se encontram lá no hotel e toda aquela relação de trabalho, no manhwa, eles se conhecem enquanto crianças e o local é a casa do Guwon, mais especificamente o jardim da casa dele, porque ele vive numa mansão gigantesca. E é justamente por causa disso que o ambiente mais mostrado no manhwa é a casa do Guwon, enquanto no dorama é o hotel e todo aquele local lá. Além disso, uma outra diferença que a gente já nota é que no dorama eles se encontram, se odeiam ali, depois eles passam um a gostar do outro, tem uma certa admiração. No manhwa já é um pouco diferente, eles se conhecem, começam ali a brincar, se gostam. Inclusive, a Saran, ela tem uma grande admiração pelo Guwon, porque ele é um menino muito estudioso, muito inteligente. E é por causa disso que eles se tornam até mesmo melhores amigos. Bem, continuando a história, no Webtoon nos é mostrado vários capítulos em que mostra ali a infância do Guwon e da Saran. Então eu vou comentar aqui meio que um resumo do que acontece. O que acontece é que, no manhwa, o Guwon, desde pequeno, ele já era um mandão na casa dele, todo mundo meio que o tratava como príncipe. Além disso, ele odiava sorrisos igual no dorama, tá? Então há alguns momentos que as pessoas ficam sorrindo ali pra ele, mostrando que ele tinha um certo trauma infantil, que é retratado em alguns momentos ali do manhwa, dando a entender que a principal razão disso acontecer é a mesma do dorama, ou seja, a mãe dele abandonou ele. E aí é por causa disso que ninguém pode sorrir perto dele. Inclusive, no manhwa, ele implica demais com quem sorri perto dele. No caso, a Saran. Ela vive sorrindo, ela é uma menina muito sorridente, e aí por causa disso, ele implica. Ela não pode sorrir de ladinho, não pode fazer nada. Ela dá um sorriso, ele implica. E ele não implica só com um sorriso não, ele também implica com as pessoas que não são inscritas nesse canal e que não deixaram o like nesse vídeo. Então, se você quer ser implicado pelo Guwon criança, a escolha é sua. Eu já disse como é que faz para ele não implicar com você, né? Uma outra coisa que nos é mostrado sobre a família do Guwon é que a irmã dele ainda está estudando, ela é uma adolescente, ela ainda não está no grupo Kim, e que o pai dele é um homem muito frio e muito seco, né? Enquanto no dorama ele já é um cara mais sorridente, até mesmo mais caloroso. Inclusive, uma coisa que é mostrada no manhwa é que o pai do Guwon, ele tem uma certa preferência pelo Guwon do que pela Hwaran, que é a irmã dele, né? Então, no dorama meio que mostra um pouco disso, mas não igual no manhwa. Também é mostrado um pouco sobre a história da mãe de cada um deles. No caso da Hwaran, a mãe dela era casada com o pai do Guwon e aí ela morreu, e depois disso o pai do Guwon se relacionou com uma funcionária, dando origem ao Guwon. Então, de certa forma, eles têm uma rixinha por causa disso. Aproveitando o embalo que eu falei sobre mãe, no manhwa, a mãe da Saran, ela é viva, ela é uma mulher muito sorridente, muito feliz, ama a família dela, ama a filha dela, e no caso ela trabalha ali para o pai do Guwon. E é justamente por causa disso que a Saran e o Guwon se conheceram, passaram a brincar, viraram ali melhores amigos. E aí, grande parte do manhwa mostra ali o Guwon e a Saran brincando, sendo meninos mesmo, né, que eles são crianças, até que chega um momento que isso chega ao fim. E o porquê que isso ocorre é que a Saran e o Guwon estão brincando, até que ela pula na piscina e o Guwon vai tentar salvar ela, né? Eles acabam se afogando e isso dá uma situação muito chata e tal, porque a menina acabou atrapalhando ali o ambiente de trabalho onde a mãe trabalha, e por causa disso o pai do Guwon acaba demitindo a
mãe da Saran. É uma situação muito triste, marcando ali o momento em que o Gu-on e a Saran nunca mais vão se ver, né? Depois disso, nos é mostrado que a mãe da Saran foi trabalhar em um outro ambiente e aí, infelizmente, em uma outra situação, acho que foi um acidente, ela acaba morrendo. E aí, por causa disso, a pequena Saran vai ter que morar com a avó. Então, esse acontecimento responde muita coisa no dorama do porquê que a Saran já vivia com a avózinha dela, né? E por causa desse acontecimento, algumas coisas aconteceram na vida da Saran, dentre elas a formação de memória afetiva com as recepcionistas de um hotel em específico, em que as recepcionistas ajudaram ela bastante ali na situação. O que posteriormente é mostrado que as recepcionistas eram do Hotel King. Então, se você assistiu o dorama, você lembra da parte lá que a Saran falou que o sonho dela sempre foi trabalhar no hotel, né? Você começa a observar que muitas coisas começam a fazer sentido. Além dessa situação, outras coisas são apresentadas em relação à memória da Saran com a mãe dela, como por exemplo, da mãe dela falando sobre tocar piano, dela ser uma menina muito talentosa, né? A mãe da Saran amava muito a Saran. Então lembra um pouco a situação lá de quando a Saran foi na entrevista de emprego lá no dorama, que falou que ela sabia tocar piano e tal, né? Então meio que faz esse link aí entre o manhwa e o dorama. Aí depois disso, o manhwa encerra a infância deles e aí mostra ele já na adolescência. No caso do Gu-on, ele tá no colégio, né? Ele tem ali alguns amigos, inclusive a história dá a entender que o Gu-on tem como primeiro amor a pequena Saran. Ele não esqueceu dela, ele ainda tá muito apaixonado por ela, tem muitas memórias afetivas com ela. Então assim, o romancezinho ainda mantém e você vê que vai ser desenvolvido ao passar da historinha. Em contrapartida, a irmã dele já está cuidando do grupo King e também ela tem algumas conversas com o Gu-on falando para ele estudar business fora da Coreia, para ele seguir ali o plano de carreira que o pai dele tinha planejado para ele. E ela também fala pro Gu-on que ele é muito inseguro e que ele vai ter o mesmo destino da mãe dele. Ou seja, ele não vai ter nada. Aí depois deles apresentarem como é que tá o Gu-on, eles vão mostrar como é que tá a Saran. No caso da Saran, tá lá ela linda e maravilhosa, conversando com a professora, falando que vai estudar hotelaria e tal, e que ela quer ajudar muito a avó dela. E também nos é apresentado as duas melhores amigas da Saran, que são aquelas mesmas do dorama. Mostra ali que todas elas estão indo estudar, tipo um curso técnico, sabe? Meio que voltado pra hotelaria e tal. Inclusive elas vão estudar na mesma escola lá. Aí depois disso, dá a entender que a Saran foi estudar, que o Gu-on também foi estudar, não mostra muito sobre o que aconteceu, mas mostra uma situação bem específica ali no manhwa, que marca um período na história da Saran, fazendo até um paralelo com o que aconteceu no dorama. No caso, o que acontece no manhwa, ela tá trabalhando em um ambiente e um cara que aparenta ser o Gu-on ajuda ela a se livrar de um outro maluco que era tipo um stalker, tava enchendo o saco dela, fazendo meio que um paralelo com aquela situação que o Gu-on ajuda ela com o ex-namorado, que ele dá um chega nele. Só que diferentemente do dorama, ela não sabe quem é o caboclo que ajudou ela e não deu nem pra ver quem era, porque tava tudo de noite. Então o que tem de informação é que o cara parecia ser o Gu-on. Aí depois disso tudo, o manhwa mostra que a Saran tá participando de um processo para trabalhar no Hotel King. Então mostra que a Saran ela é muito talentosa, que ela fala não sei quantos idiomas, que isso, que aquilo outro. E ao mesmo tempo mostra que o Gu-on está retornando para a Coreia para trabalhar lá na empresa do pai dele. Ou seja, nesse momento mostra exatamente uma preparação para o começo do dorama. E aí nesse ponto, o que acontece no manhwa é praticamente a mesma coisa que acontece no dorama. O Gu-on, ele não quer voltar para a empresa, não quer assumir a empresa, ele sabe que vai ter que lidar com a irmã dele, que a irmã dele é muito chata, não quer deixar ele assumir nada. Ele entrou por baixo na empresa e foi demitido no primeiro dia, junto com aquele cara que acaba se tornando o secretário dele. Aí também nos é apresentado o hotel na qual a Saran tá fazendo o processo seletivo das mulheres simpáticas, que aí mostra que realmente é o Hotel King, né? Aí ela é contratada, vai trabalhar na academia limpando lá as coisas. Ela tem que estar sempre sorrindo, né? Mostra até aquele negócio do Hermes. Mostra também que o menino vira o secretário do Gu-on, que ele acaba efetivando ele, que o Gu-on também compra a camiseta lá do formato de tigre, toda essa novela que a gente já conhece. E aí nesse ponto o manhwa ele finaliza, não porque a história acabou, mas porque por onde eu tava lendo, a tradução só chegou até o capítulo 15, até o presente momento que eu li, né? O manhwa também está disponível em inglês e em coreano, que era justamente por onde eu estava lendo. Entretanto, o aviso que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês querem ler essas coisas, tá? Perguntem para alguém
que vocês conheçam, alguma comunidade sobre sites seguros. Infelizmente, como eu não leio essas coisas, não tenho o costume de ler, eu entrei em alguns sites, comecei a ler, sabe? E infelizmente eu sofri um ataque hacker. Tem muita gente maldosa que quer prejudicar os outros, sabe? Eu só tava querendo ler e o cara, infelizmente, invadiu meu computador. Isso foi na segunda-feira. Graças a Deus eu conheço um pessoal aí de cibersegurança que acabou me auxiliando ali para que coisas piores não acontecessem. Mas graças a Deus, nenhuma informação, nada muito importante eu perdi. Mas voltando a falar ali do manhwa, o que dá a entender é que os dois vão seguir meio que uma historinha parecida com a do dorama, só que quando eles realmente passarem ali a ficar íntimos, eles vão relembrar bastante a historinha da infância deles. Eu acredito que essa será a principal diferença em relação ao dorama. Não posso dar com certa certeza, porque eu tô com certo receio de ler o manhwa, né, a continuação dele em inglês e tal, justamente por causa da situação que eu acabei de comentar, mas eu acredito que vai ser isso. Bem, e essa é a história do manhwa do dorama Sorriso Real. Se você gosta desses comparativos entre manhwa e dorama, eu convido você a assistir também esse vídeo, que é um outro comparativo entre o webtoon, o manhwa e o dorama, tá? Também não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal e comente aí embaixo se você quer que eu traga um outro vídeo comparando o dorama com o webtoon. Eu vou ficando por aqui, eu espero que fique tudo bem com você e é isso aí. Tchau, tchau, doramigos, até o próximo vídeo.